pessoal, então vamos começar aqui mais um programa nosso da KeyCast. Agradeço a presença de todos que estão assistindo aí, aqueles que já participaram dos outros programas que a gente tem gravado. Estejam à vontade, espero que vocês gostem. Antes de mais nada, eu quero pedir para vocês curtirem, compartilharem para as pessoas nosso canal. Um canal que a gente pretende falar de diversos assuntos, de diversas áreas, aquilo que para você possa trazer informação. Eu quero agradecer os nossos patrocinadores, né? A gente tem hoje com a gente o Vonei, Casa da Carne. O Vonei, ele trabalha com diversos tipos de carne, fica ali no Bela Vista 1, em São José, a principal rua do Bela Vista. Você subindo a rua, lá no alto tem a Casa da Carne e Mercado Vonei, do meu amigo Júnior. Tudo que você precisar em termos de carne, tem um mercado também, qualquer produto que você precisar está ali para ser bem atendido. Carne da melhor qualidade, eles têm várias promoções, é só você acessar lá o Instagram do Vonei, que você vai ver o que ele tem de promoção e o produto que ele tem lá. Também quero agradecer ao Instituto de Desenvolvimento Rocket, que está aqui também em Biguaçu. Ele fica no centro de Biguaçu, próximo à praça. O Instituto Rocket, ele desenvolve várias áreas do que se fala sobre educação musical. Também tem a parte para pais que precisam que seu filho esteja estudando um pouco mais além da escola, né, que possa estar desenvolvendo isso. Então tem reforço escolar, tem a área da psicologia também para o seu filho, para pessoas. Então ele é bem amplo. Na área da música a gente tem várias disciplinas: bateria, violão, cavaquinho, canto, teclado. Então tem várias áreas que você possa trabalhar aqui desenvolvendo seu filho. Também para musicalização infantil, musicalização para idosos. Então é bem ampla a área do Instituto Rocket. Se você quiser alguma informação, você pode entrar também nas páginas sociais do Instituto Rocket e também ouvir aqui em Biguaçu, no centro de Biguaçu, na rua Pedro José Azevedo, número 80. Você pode encontrar aqui o Instituto Rocket com várias informações que você precisar. E também, não mais, não menos, na verdade, é importante os nossos estúdios aqui, que é QI Produções. QI Produções chegou em Biguaçu também não há muito tempo. Temos bastante tempo de vida na área audiovisual, mas aqui estamos em Biguaçu com o nosso estúdio. Nosso estúdio atende toda a parte de vídeo quanto a parte fotográfica. Se você quiser fazer um ensaio, se você quiser fazer algum trabalho publicitário na área de fotografia, você pode nos procurar. E na parte de vídeo você tem qualquer área que você pretende fazer, tanto live, fazer conteúdo para a internet, fazer conteúdo para aula, né, para a internet. Então você pode nos procurar aqui, também fica aqui na rua Pedro José de Azevedo, número 80, ele fica anexo ao Instituto Rocket. Então você pode vir aqui, que você será bem atendido. Nós temos profissionais de qualidade aqui nessas áreas para atender você. Então esperamos você, mas não esqueça de dar o like, curtir e compartilhar a nossa página da KeyCast, QI Produções também. Então vamos agora começar aqui a nossa entrevista, mais um bate-papo do que entrevista. Hoje estamos aqui com o secretário da Cultura, do Lazer, da Educação, Cultura, Lazer, Esporte e Turismo. Isso, educação ia ficar mais pesado, ia ficar mais pesado do que já é. Ia ficar bem difícil daí. Então, para nós é um prazer poder estar com você aqui, secretário Luiz, que você possa ser uma ponte para as dúvidas que possam surgir aqui, porque nada mais nós vamos estar compartilhando algumas ideias, conhecer um pouquinho do que essa secretaria tem feito no município e as ideias,
até onde pretende chegar, né, para desenvolver essa área aqui na nossa cidade aqui. Eu queria que você se apresentasse, que você falasse um pouquinho de como você chegou até onde você chegou aqui, né, sua trajetória, né, até chegar nesse momento de ser secretário da Cultura aqui no município de Biguaçu. Seja bem-vindo aqui com a gente. Muito obrigado pelo espaço, obrigado pelo convite. Bom, eu sou o Luiz Gustavo, na prefeitura já adotaram também o meu apelido, que é LG. Então já... LG. Exatamente, já adotaram na prefeitura também, não tem por onde fugir. Eu tenho 28 anos, eu estou, né, eu sempre digo isso, nós não somos, nós estamos, né? Eu estou secretário de Cultura, Esporte, Turismo e Lazer no município. Não sei se eu falei minha idade. Não. Falei minha idade, eu tenho 28 anos. Apesar de ter uma relação com a política desde muito novinho, desde muito pequeno, eu não venho de uma família com tradição na política ou qualquer coisa do tipo, mas a minha mãe sempre envolvida com militância mesmo, né? E desde então, desde novinho, eu acompanhei ela nisso tudo, mas nunca tinha ocupado cargo político. Foi a primeira vez, a convite do prefeito Salmir. Eu sou formado em hotelaria, eu sou da primeira turma de hotelaria do Instituto Federal de Santa Catarina. Turismo é a minha área de formação, né? O eixo turismo, hospitalidade e lazer. Então, lá em 2021, na oportunidade, eu vim a compor esse time da CCTU, quando na época o secretário era o Davi, né? O Davi, que é da educação física. Então, a gente tinha meio que essa divisão, né? O Davi tinha um relacionamento muito melhor com a pauta do esporte e do lazer, e eu abraçava mais a cultura e o turismo, porque ao longo de toda a minha formação eu me direcionei muito mais para o setor de eventos, né, para o turismo e eventos. Hotelaria mesmo só para me hospedar, sendo bem sincero, eu tenho pavor da hotelaria. Eu passo bem longe do hotel, a não ser para me hospedar, porque a faculdade já me mostrou que talvez não seja muito interessante. Mas, enfim, é bom do balcão para fora. Então, ao longo do curso, eu me direcionei muito mais para o setor de eventos. Eu fiquei muito tempo produzindo eventos, principalmente sociais, assessoria cerimonial. Depois eu fui convidado a compor uma consultoria de implantação de um consórcio de um dos principais produtos turísticos de Florianópolis. Então, eu, inclusive, à época, me mudei para Florianópolis lá e eu tive a oportunidade de trabalhar com a promoção do destino Florianópolis, né? Entre as minhas funções, eu fazia o comercial Mercosul. Então, isso me abriu, assim, oportunidades e principalmente conhecimento acerca da promoção de destino, né? Que para nós em Biguaçu é muito difícil ainda, né? A gente está engatinhando, a gente está preparando isso ainda, né? Mas com certeza agregou muito em termos de conhecimento, de bagagem para mim. E aí em 2021 eu venho então a compor esse time. Eu entrei inicialmente como gerente de turismo, depois eu fui convidado a ser o secretário adjunto da CCTU e hoje eu estou então o secretário. Hoje tu é secretário. Exatamente. Você falou que desde o começo, então, a tua mãe era mais envolvida com essa questão de política do que você, né? Mas aí você veio caminhando com isso. Essa área que você trabalhou na parte de eventos, hoje você consegue encaixar isso dentro daquilo que você faz como secretário hoje? Com certeza. Eu hoje de manhã falava sobre isso ainda. Eu sou muito grato à oportunidade porque, apesar da minha relação com o partido ou coisa parecida, né, eu não ocupo o cargo de um vereador, de um partido, não. Eu tive o reconhecimento, isso eu sou muito franco em dizer, eu tive o reconhecimento do prefeito Salmir. Ele reconheceu o meu trabalho, viu lá no início, enquanto gerente, o que eu fazia, as funções que eu desempenhava e, consequentemente, eu fui galgando esse espaço através do reconhecimento dele, né? E muito disso veio através dos eventos. Eu acho que eu consegui, dentro da secretaria, mostrar principalmente as minhas habilidades, né, com os eventos. Isso lá em 2021, quando nós estávamos ainda enfrentando pandemia, acho que a primeira mostra que a gente teve através disso foi quando nós fizemos o aniversário de Biguaçu. Apesar da pandemia, nós comemoramos o aniversário
de Biguaçu de forma totalmente virtual, né? Nós fizemos a live, 2 dias de live de aniversário, onde a gente montou toda uma estrutura, como tem aqui, né? De bastidores, muita gente envolvida em bastidor. Afinal, a gente tinha bandas se apresentando, a gente tinha uma programação cultural, a gente tinha o tradicional corte do bolo, a gente tinha o lançamento do Biguaçu Te Abraça. Tudo de forma virtual. Então, uma grande equipe por trás, porque parece que não, né? Acho que é só deixar a câmera ali. Não é bem assim que funciona, né? Então, ali foi uma primeira amostra, né? E aí a gente veio construindo outros eventos. O Natal naquele ano foi um sucesso. A gente conseguiu resgatar esse orgulho. Eu sempre falo muito de orgulho e pertencimento. Eu, particularmente, sou uma pessoa apaixonada por Natal. Para mim, é sem sombra de dúvidas a época mais especial e mais mágica do ano. E eu sempre dizia isso em Biguaçu, que nós éramos o patinho feio, porque a gente saía para ir a São José ver decoração bonita, né, de Natal. Hoje eu falo de boca cheia que a nossa tá muito mais bonita que São José. Mas até então a gente ia para São José ver decoração bonita, ou ia a Blumenau, enfim, quem podia ir a Gramado. E hoje a gente consegue brincar um pouquinho disso, né? O nosso Natal vem numa crescente, é muito bacana ouvir os reflexos disso não só na Grande Florianópolis, mas no estado de Santa Catarina. A gente vem aí com a reformulação do aniversário de Biguaçu em 2022. Em 2023 a gente volta com a Big Fest, né? A Big Fest que figurou por muitos anos como uma das 5 maiores festas de Santa Catarina. Ficou mais de uma década sem ser realizada. A gente retoma ela num novo local, num novo formato. E a gente repete nesse ano novamente, né? Apesar da chuva, foi um sucesso também. Então acho que essas minhas habilidades com os eventos me proporcionaram esse tipo de coisa, né? Eu consigo colocar esse meu conhecimento dentro da administração, ainda que muitas das vezes, né? Eu sempre digo isso, a administração pública, ela não é da forma que a gente gostaria, ela não acontece na velocidade que a gente gostaria, não é o imediatismo, né? Apesar de que eu tenho isso comigo, eu sou uma pessoa ligada no 220, para ser bem sincero. Eu gosto que as coisas aconteçam com agilidade, enfim. Não é bem assim que funciona. A gente também não tem uma equipe enorme, né? Muito pelo contrário, né? A nossa secretaria... A bem da verdade é como se nós tivéssemos 4 secretarias dentro de uma, né? Então falta braço muitas das vezes, né? A gente tem demandas grandes como a cultura e como o esporte, né? Que nos ocupam muito mais. Então um evento, quando chega num evento... É um momento que a gente para a secretaria inteira para se dedicar àquilo ali. Porque não tem que eu sou do esporte, eu sou da cultura, eu sou do turismo. Não. Todo mundo é evento naquele momento. Sim. A Biguaçu sempre foi considerado, até hoje se ouve falar, se tu buscar isso até na internet, ainda tu vê esse relato como a cidade dormitório. A cidade onde só se passa, se dorme e as coisas são feitas em volta. Parte de... tanto para o norte quanto para o sul e Biguaçu, né? E eu vejo que isso é uma coisa assim, já meio que cultural, parece. As pessoas comentam isso. Já vi algumas outras pessoas falando, Biguaçu não desenvolve. Nessa área cultural que eu vejo que assim, o que aparenta ser, como você falou, a gente pretende que as coisas aconteçam rápido, mas infelizmente a visão muitas vezes não ajuda. O município às vezes não vê aquilo como uma necessidade ou alguma coisa que vai mudar a cidade. E tu acha que essa questão de considerar Biguaçu como uma cidade dormitório, isso realmente foi uma coisa que a cidade adquiriu como as coisas não acontecem por isso, as coisas passam direto ou vão para cidades vizinhas e não acontece aqui, como tu falou do próprio Natal. Por que não, se a cidade tem capacidade de fazer um Natal muito bonito? Porque eu venho para cá, eu sempre falo assim, Biguaçu, eu não tinha essa visão porque dificilmente eu vinha para cá. Agora com a produtora aqui, a gente passa na cidade até num sábado à tarde e é uma cidade família. Sabe? Uma cidade que você chega aqui na praça, tu vê famílias para tudo quanto é lado ali, curtindo a praça, em volta, e às vezes parece que falta um incentivo, né, desse que você falou, vamos fazer um Natal diferente, vamos fazer um Natal crescer.
né? Para não precisar sair daqui para Gramado ou ir para São José, ver o Natal lá, porque o nosso é bonito e melhor. A gente pode fazer o Natal melhor. Tu acha que falta um pouquinho das autoridades públicas essa visão de vamos investir realmente no que é nosso? Eu concordo que isso por muito tempo existiu, mas eu acho que isso não existe mais. Pelo menos não deveria mais haver essa interpretação. Cidade e dormitório já não nos cabe. Nós somos a 4ª cidade que mais empreende no estado de Santa Catarina. Nós somos uma das maiores economias do estado de Santa Catarina, então isso não serve mais, não tem mais cabimento para Biguaçu. Mas a gente precisa comunicar isso. Acho que a gente tem uma dificuldade de comunicar. E por muito tempo, eu te digo que quando nós assumimos em 2021, eu falo assim, ó, na frente de quem for e com o mais alto tom de voz necessário. Quando nós começamos a participar dos colegiados, né, vinculados à secretaria na Associação dos Municípios da Grande Florianópolis, na Granfpolis, colegiado de esporte, colegiado de cultura e colegiado de turismo, sim, nós éramos vistos como o patinho feio da Grande Florianópolis. E passo a passo a gente conquistou o nosso espaço, não é à toa que desde então, em todas as diretorias que por esses colegiados passaram, nós tivemos assento. Nós tivemos em todas essas diretorias. Biguaçu passou a ser visto e ouvido por esses outros municípios. E hoje nós somos elogiados pelos movimentos que nós fazemos, tanto no esporte quanto na cultura, pelos movimentos que a gente começou a fazer no turismo, né, que é muito pequeno ainda, dado a quantidade de coisas que algumas a gente tá ali guardadinho, que vai ter o momento certo de lançar, né? Eu te digo que esse recorte do período eleitoral, ele é dificultoso em alguns casos, por isso que eu te digo que nós temos coisas guardadas mesmo, que estão prontas e guardadas, porque a gente não quer lançar nesse momento e ter vinculação política, porque apesar de todas as ligações, eu sou muito sincero contigo, muito honesto, de que eu não trabalho para este momento. Sim. Sabe? Eu quero ver esse crescimento gradativo da cidade. Eu quero ver que ela cresça mesmo, se desenvolva, né? O melhor que ela não cresça apenas, ela se desenvolva, independente da administração que aqui estiver. Porque isso é muito feio, é muito chato na administração. Quando tu pega um negócio sem nada, quando tem que construir do zero, é muito ruim. Eu acho que o município só perde e nós tivemos que lidar com essas situações. Tivemos em todas as áreas. Vou te dizer que em todas as áreas. Na cultura, por exemplo, eu não vou falar besteira aqui, eu posso falar uma informação equivocada. Mas o Sistema Nacional de Cultura, por exemplo, existe há mais de 10 anos. Eu não me recordo se ele não é de 2010, não lembro exatamente. Biguaçu nunca teve. A gente conseguiu implantar isso no mês anterior, que a gente minutou isso, nós convocamos a audiência pública, nós consultamos os agentes culturais do município, como a forma que eles gostariam de estruturar, nós encaminhamos para a Câmara de Vereadores e foi aprovado. Então, essa coisa de que por muito tempo foi feita construir a casa do telhado, para mim não serve. Sim. Para mim, a casa tem que ter fundamento sólido. Né? Para que independente... É por isso que a gente trabalha com política pública. Para que independente de governo, as coisas permaneçam e continuem acontecendo. Né? Então, a gente tem feito esse trabalho mesmo de estruturação da base que nós não tínhamos. No turismo, foi a mesma coisa. Nós compomos o Conselho Municipal de Turismo. Existia uma lei de 1999. Olha só, 1999. Nunca houve nomeação de conselheiros. Então, a gente precisa chegar lá em 2021, fazer toda a atualização, seguindo as métricas do Ministério do Turismo, todas as orientações que na época não era ministério, a cultura que era secretaria, o Ministério de Turismo existia. Isso, a cultura que era uma secretaria dentro do Ministério. Então, a gente segue todas essas métricas e compõe. Então, a gente se ocupa ainda hoje em construir, né, a casa, assim, do zero, do fundamento mesmo. Mas a gente esbarra em diversos aspectos, em diversas situações. Quando a gente fala da cultura, quando eu falo dessa necessidade de comunicar, vou dizer para ti coisas que nós já fizemos. Por exemplo, no turismo,
nós entregamos em 2021 a marca coletiva Terra de Biguaçu, voltada para o agroturismo, para o turismo rural. São mais de 20 propriedades envolvidas no interior do município. Nós continuamos com esse projeto nos anos seguintes, e ali nós fizemos uma consultoria mesmo para essas propriedades que estavam envolvidas. Junto disso, nós verificamos, e aí eu sempre falo isso, né? Eu não suporto essa coisa Frankenstein, feita de qualquer jeito. Cata daqui, faz assim e junta e deu. Não funciona. Frankenstein é bom. E aí eu dizia, como que a gente vai montar, né? Como que a gente vai começar a se comunicar? Porque primeiro diziam assim, ó, nós temos um problema com sinalização turística. Eu dizia, nós não temos um problema com sinalização turística. Para a realidade do momento, da cidade, para a realidade momentânea, ela é eficiente, ela nos atende. Nós temos um problema com promoção. A gente não sabe cacarejar. Tem municípios, não sei se esse é o termo mais adequado, mas muito piores do que nós, que cacarejam muito melhor. Então é isso que a gente precisa aprender a fazer. E aí surgiu a ideia de nós construirmos o Place Branding de Biguaçu, a marca de território, né, de Biguaçu. E é uma dessas coisas que eu falei para ti que estão guardadas. Sim. Que nós não queremos lançar nesse momento, justamente para que não tenha uma vinculação político-partidária, que não é isso que a gente quer. Foi construída uma marca de território para o município de Biguaçu, construído por pessoas, por empresários, por entidades que vivem no município, sabe? Pessoas da área da comunicação ou não, do turismo ou não, pessoas de todas as áreas do município, inclusive representando as instituições de ensino, para que a gente pudesse pensar lá no início o mapa de valor, toda a comunicação visual, como que a cidade se comunica. É a cidade empacotada, sendo vendida como um grande produto. Isso é uma das coisas que nós temos pronto que a gente vai lançar assim que passar a eleição, que a gente não quer essa vinculação. Não é uma marca de governo, né? Entra governo, sai governo, isso vai mudando. É horrível isso, né? E a gente percebe que vários destinos, várias cidades já trabalham com esse conceito, né? Pomerode trabalha. E aí tu vê nos produtos, e por isso que a gente fez a vinculação com alguns empresários. Inclusive, quem desenvolveu em Biguaçu, desenvolveu em Pomerode, desenvolveu em Blumenau, desenvolveu em Joinville, desenvolveu em várias outras cidades, né? Mas a gente percebe que Pomerode, nesse sentido, é um grande case, assim. Tu compra o chocolate no Gale, tu percebe que tem a marca de Pomerode no rótulo, né? A cerveja Schweinstein lá, né? Também. Se eu não me engano, também tem ali na embalagem a marca de Pomerode. Por isso que nós envolvemos os empresários aqui da cidade, a gente teve a participação, e recentemente nós fomos procurados por um grupo de construtoras que querem começar a se apropriar da marca, né, de Biguaçu. É por isso que a gente está vendo como que a gente vai fazer a gestão dessa marca, né? Para que ela não fique também na mão da prefeitura, que não tenha essa amarra institucionalizada, né? Para que nós tenhamos a governança dela. Ligado a um grupo só. Exatamente. Seja coisa da cidade. Exatamente. A cultura de Biguaçu hoje, né, em termos, porque ela veio açoriana, no caso, né? Começou em São Miguel, se não me engano. Exato. Né? Era São Miguel da Terra Firme. E depois, com o tempo, aí foi crescendo mais o lado de cá do Rio, e acabou que aqui foi sendo a cidade de Biguaçu. Né? Qual é a cultura da cidade? Tipo, a marca registrada. Porque se você for em Brusque, né, a cidade alemã, aí tu vai numa padaria lá, torta alemã para tudo quanto é lado, Blumenau, mesma coisa. Biguaçu, qual é a marca registrada que existe hoje aqui, até que possa ser desenvolvida para ser uma dessas coisas que o pessoal conhece Biguaçu, conhece Pomerode por isso, né? Vai lá na Páscoa em Pomerode, sim, dentro daquela árvore, Pomerode, né? Tem aquela árvore enorme lá. Osterbaum. Isso, entendeu? Qual é a marca de Biguaçu hoje? Então, bem curiosa essa tua pergunta. Tu começa falando sobre a colonização açoriana, né? Nós voltamos a nos aproximar. Não sei se tu já ouviu em algum momento falar do Grupo Arcos. Não. O Grupo Arcos, ele foi por muito tempo, ele né? O Grupo Arcos, em termos de pesquisa, ele ainda existe.
Mas o grupo folclórico, ele deixou de existir por falta de incentivo. Só que ele é um dos grupos dos saberes, dos cantares, dos bailados açorianos mais influentes a nível de mundo. Em Santa Catarina, o grupo Arcos de Biguaçu é que ensinou os outros grupos folclóricos e fez com que eles nascessem em Santa Catarina. Então, a professora doutora Ana Lúcia Coutinho tem uma vida dedicada à salvaguarda da cultura açoriana, à preservação da cultura açoriana, à herança cultural açoriana, né? Em todo o nosso litoral. Ela tem uma vida dedicada a isso. Ela foi a fundadora do Grupo Arcos e é uma pena. A gente se entristece muito por ter perdido isso dentro do nosso município. Hoje todas as vestimentas foram doadas para a Fundação Catarinense de Cultura e elas compõem o acervo do Museu Etnográfico Casa dos Açores, mas o grupo ele não se apresenta mais. E eu te digo por quê. Em 2021, nós pedimos reintegração ao Núcleo de Estudos Açorianos, da UFSC, Sim. que existe há muitos anos, muitos anos. E Biguaçu, enquanto prefeitura, enquanto administração municipal, nunca participou. Nunca participou. A representação de Biguaçu sempre se deu através do Grupo Arcos. Biguaçu só era visto em termos de cultura açoriana por conta do Grupo Arcos. Então a gente pede reintegração em 2021, começa a participar bem quietinho, bem tímido, né? Porque eu tô chegando agora, vamos sentar na janela. Não dá, né? 2022 ainda a gente começa mais a se envolver um pouquinho mais. Aí chegou no ano passado, eu disse, agora deu, né? Agora já foi, agora vamos é o pra nosso frente. momento. E aí o que a gente faz? O município de Biguaçu participa pela primeira vez da 29ª Açor, a Festa da Cultura Açoriana de Santa Catarina, que é a maior do Brasil em termos de salvaguarda, de preservação, de valorização da cultura açoriana, que foi sediada em Araquari. Lá nós participamos com um stand cultural, no desfile etnográfico, nós levamos apresentação cultural também, porque a nossa orquestra e coral aqui de Biguaçu, que eu não sei se tu já teve a chance de acompanhar uma apresentação. Não. Infelizmente não. Eu sou bem suspeito a falar, mas eu não conheço um único projeto na Grande Florianópolis que tenha o talento, a riqueza e o detalhe mesmo que tem, digo em termos de projeto, né, apoiado por prefeitura, né, acampado por prefeitura. Eu não conheço na nossa região uma escola de música tão forte como a nossa. E naquele ano, como nós comemorávamos os 275 anos da colonização açoriana em Santa Catarina, nós pedimos que a nossa escola de música interpretasse os bailados açorianos. Então a gente tinha orquestra e coral interpretando os bailados açorianos e nós levamos isso para Araquari. Ano passado também nós nos candidatamos ao Troféu Açorianidade. Biguaçu não recebia um Troféu Açorianidade desde 1996. Nós concorremos a 2 categorias. Mestre do Saber e Fazer com o seu Eduardo Basilício, da Rocha, que é um dos últimos artífices, né, da Rainha dos Mares de Santa Catarina, que são as baleiras. E nós candidatamos também a Ana Lúcia como uma personalidade da cultura açoriana e nós vencemos nas 2 categorias o Troféu Açorianidade. Troféu que a gente não ganhava desde 96, a gente trouxe 2 para Biguaçu. E na ocasião, nós começamos a galgar, a pleitear que nós fôssemos sede, nesse ano, da 30ª Festa Açor, né? A Festa da Cultura Açoriana de Santa Catarina. E sim, nós seremos a sede da Açor. Nós conseguimos a deliberação disso em dezembro. Então, de 18 a 20 de outubro, Biguaçu recebe grupos não só de Santa Catarina, mas como do Brasil. E talvez até de fora do Brasil, para viver esse momento mesmo, né, de reaproximação com as nossas raízes, com a herança cultural açoriana que nós temos. Eu sei que às vezes existem... até a gente, eu, né, que descendo às vezes a gente fala umas bobagens e não pensa, né? Diz assim, aqui é açoriano, porque nós fomos explorados, porque não sei o quê. Mas tu adora comer um pirão d'água com linguiça, né? Mas justamente. Aí, realmente, a farinha veio daqui, mas quem que botou água ali em cima? Quem botou água em cima. Então tem essas coisas que a gente precisa refletir um pouquinho antes de falar, porque às vezes milita demais e esquece que né, tu estás direto ou indiretamente ligado àquilo ali, né? E eu sempre dizia isso. Por muito tempo se fez, e aí vem muito a calhar com a tua pergunta, né? A Stammtisch em Biguaçu. Nada contra a Stammtisch.
nós também temos uma relação com a colonização germânica, né? Sim, não é à sim. toa que Antônio Carlos tem, mas que Antônio Carlos é uma divisão de Biguaçu. Uhum. Então quer dizer que, sim, nós temos esses vínculos, né? Muito mais fortes açorianos, e a gente tem que reconhecer isso, mas nós também temos. Mas eu sempre questionei, por que só a Stamtiche? Porque nunca existiu uma motivação, uma vontade de fazer em Biguaçu um movimento, né, para que nós recebêssemos a Açor. Afinal, são 30 anos e nós nunca recebemos. Mas porque eu vejo a colonização germânica muito mais comercial. Tu faz Stammtisch, todo mundo quer beber chopp. Faz festa, enfim, todo mundo comemora, bebe chopp, e é muito bonito também. E aí entra aquela questão de vinculação à imagem, né? Eu sempre ligo tudo muito à imagem, assim. E aí, quando tu fala de colonização germânica, por exemplo, é muito automático tu pensar na imagem de Fritz e Frida, né? E tu encontra muito fácil essas vestimentas também. Agora tenta procurar um traje açoriano. É difícil. Além de ser caríssimo, caríssimo, muito difícil. por conta dos materiais que são utilizados, tu não encontra com tanta facilidade, né? Então tem todos esses aspectos, né? Quais são os elementos de ligação para que tu possa difundir esses aspectos culturais, né? O chopp não precisa. Não precisa. Até porque cerveja brasileiro bem uma coisa, tudo lindo, né? Tudo ligado. E toda essa divulgação de tudo isso que você comentou aqui, hoje um cidadão aqui de Biguaçu consegue buscar aonde para saber, puxa, a nossa Secretaria de Cultura está fazendo isso, esses projetos conseguiram isso, de que forma? Porque nem muitas... eu falo por mim, né? Dificilmente vai entrar no Instagram da prefeitura, alguma coisa assim, para ver o que está acontecendo, as fotos, não sei o que e tal. Geralmente a gente tem aquela comunidade de querer que as informações cheguem ao nosso ouvido através de uma televisão, né? Como é que tem feito essa questão da divulgação para que esse tipo de situação, né, resgatar a história da cidade, trazer promoções para a cidade, isso chegue no povo de uma forma rápida e de uma forma que o povo veja, puxa vida, a cidade não está, porque não está parada. Às vezes, na nossa mente, a gente acredita assim, pô, não está acontecendo, mas está acontecendo. Não é à toa que a gente tem pessoas que a gente elegeu para estarem lá dentro da prefeitura para fazer com que essas coisas se desenvolvam. Então, só que a gente precisa que essa informação chegue. Muitas vezes a gente não tem caminhos para que isso chegue para a gente. Sim, a gente tem essa... eu reconheço mesmo como uma dificuldade, né, de se comunicar. Hoje o principal canal, né, do município, através das ações, né, da administração pública, é de fato o perfil da prefeitura, né, que hoje, se eu não me engano, tem aproximadamente 50 mil seguidores, não sei ao certo, mas eu acredito que seja algo próximo disso. É o principal canal de difusão, mas a gente percebe que nem sempre ele é eficiente. Até porque nós estamos falando de um município muito extenso em termos de território. Nós temos o dobro da extensão territorial de São José, por exemplo, demais. Que é uma das maiores cidades do estado. Então, será que essa informação ela chega no interior? Então a gente se faz essas perguntas, né? Às vezes a gente percebe que o carro de som, por exemplo, ele é muito eficiente ainda em Biguaçu. Para outros municípios, nossa, ninguém nem presta atenção. Mas aqui, em ações específicas, a gente percebe que em algumas situações ele é eficaz. Então, a gente tem, de fato, essa dificuldade, né? A gente percebe, através das modalidades esportivas, por exemplo, né? Hoje a gente tem uma infinidade de modalidades sendo ofertada, né? Nós ampliamos não só as modalidades que são ofertadas, quanto os polos em que essas modalidades são ofertadas. Hoje a gente tem atividades distribuídas em todo o nosso território, praticamente. Nós herdamos uma realidade onde o município atendia aproximadamente 800 pessoas e hoje nós atendemos mais de 3 mil só nas modalidades esportivas. E aí, às vezes, a gente se depara, né, com situações em que a pessoa chega na secretaria e diz, eu não sabia que tinha tudo isso. Então, a gente percebe que muitas das vezes a comunicação é falha mesmo, né? Por maior que sejam os esforços, né? Por maior preparo, cuidado que tenha o material de divulgação,
não é efetivo, né? A gente precisa ajustar outros veículos, outros canais para que essa informação chegue até as pessoas. É que eu vejo, tocando nessa questão do esporte, a maioria das cidades do interior aqui de Santa Catarina é muito forte. A questão do vôlei, futsal, né? A gurizada, eu não sei se é porque é o que tem na cidade para desenvolver, que o pessoal gosta mais de fazer. E a gente sabe, pelos bastidores, que Biguaçu tem também isso. Só que a gente não vê, muitas vezes, os nossos atletas de Biguaçu aqui aparecendo na mídia. Aparece assim, às vezes acontece de surgiu ali, de Biguaçu. Eu tava vendo, isso foi em 2016 que eu vi uma reportagem. Não foi em 2000 que eu vi a reportagem, eu vi agora. Mas de um rapaz que desde os 5 anos jogava futsal aqui em Biguaçu. E ele está na categoria de base, sub-12, acho que do Avaí, já, sabe? Então, assim, a gente vai lendo essas coisas, mas coisas que aconteceram e diz, puxa, mas é daqui, né? O que está se fazendo para que a gente possa ver esses atletas? Se eu não me engano, posso estar equivocado até, se alguém puder me corrigir, mas naquela luta que o Popó teve aqui em Floripa, agora há pouco tempo, se eu não me engano, tinha um boxeador que, se eu não me engano, era da região aqui de Biguaçu. Ou era próximo da região. Mas, assim, não se é divulgado, sabe? O rapaz ganhou a luta e a coisa não aconteceu, assim, de tudo ver. Destacou, é da cidade. Poxa, vamos ajudar. Vamos fazer com que esses atletas cheguem aonde tem que chegar. Eu vi um vídeo até do prefeito também falando de uma atleta, acho que é a Paralimpíada que ela foi participar, né? Então, Camila Miller. Isso, no canal dele, uhum. né? Mas como é que isso funciona para o esporte aqui de Biguaçu? Como é que a gente consegue fomentar esses atletas para que realmente Biguaçu seja conhecido por uma coisa que já está acontecendo, sabe? Está acontecendo aqui, mas a gente quase não vê em volta numa TV aberta mais famosa, então esse tipo de coisa, né? Qual é a realidade disso hoje? Eu acredito que hoje as redes sociais, obviamente, elas têm um papel fundamental, né? O acesso à informação é simplificado, é democrático, às vezes até demais, né? Então chega com maior facilidade, enfim, até as pessoas, mas volto a dizer, ainda não é só este canal, né? E aí num município de realidade como a nossa, talvez esse tipo de comunicação não seja mais eficiente, né? Aí beleza, vamos falar de TV. Eu acredito que seja um canal extremamente eficiente ainda, né? As redes sociais, a internet chega ali lado a lado, chega, mas eu acho que o alcance da TV ainda é importante, né? E a gente sempre tem problema que é como conseguir pauta na TV, né? Uhum. Porque tudo é comércio, né? E aí muito disso, e a gente verifica, lida, obviamente, dentro da administração pública com algumas questões e que a gente vê de outras prefeituras, é que normalmente essas prefeituras têm contratos grandiosos com essas TVs, né? Uhum. Então, o fato de tu conseguir pauta é muito mais fácil. Não é o caso de Biguaçu. A gente não tem um veículo, um orçamento tão alto em comunicação, ainda mais... Eu sempre digo assim, repito isso, né? Porque às vezes criticam, porque... Enfim, a gente escuta baboseira de todos os lados, né? Mas a gente precisa filtrar e ver o que realmente dá para se aproveitar daquilo ali. Mas, poxa, comunicação é essencial. Mas no caso da administração pública, sempre vai estar atrelado à questão político-partidária. Uhum. Não é isso. A gente precisa fazer com que a informação chegue na pessoa, seja ela boa ou ruim também. Mas, dentro de Biguaçu especificamente, eu sempre digo, nós não temos mais espaço para se apequenar. Porque investe tanto nisso? Porque faz tanto aquilo? Que bom. Que bom, a gente há de reconhecer que nós somos uma das maiores economias do Estado. E às vezes ainda se tem essa ideia de cidade pequena, aquela coisa assim. Não é mais, gente. Não tem mais espaço para isso.
Então, essas evoluções, elas precisam acontecer. Ainda que num primeiro momento assuste, né? Porque sempre tem o medo da crítica, né? Acho que a pior coisa que pode existir dentro da administração pública é trabalhar com medo. Mas existe. Porque, infelizmente, tu vai ter que ouvir desaforo, ouvir abobrinha, mas esses movimentos são necessários. Vai ter que chegar um momento que alguém vai ter que dar o tapa na mesa. E eu acredito que, nesse sentido, muitas dessas coisas já aconteceram em Biguaçu. E precisa se fazer ainda mais. A gente precisa de mais tapas na mesa e dizer não tem mais espaço para isso no nosso município. A gente precisa galgar outros espaços, nós precisamos ser vistos, lembrados, como eu já acho que tem acontecido assim. Mas a gente pode ir além. Eu tenho certeza que a gente pode ir além. Eu tenho passado, toda vez que eu venho para cá, eu passo na frente de um prédio bonitinho, sabe? Um prédio bem charmoso, e sempre está fechado. E aí eu me pergunto, né, por que ainda está fechado? E aí eu queria fazer essa pergunta para o secretário: por que o nosso mercado público ainda não abriu? Por causa do o que está segurando? É só o processo? Porque eu sei que existe um processo ali de um cara que tinha uma loja ali dentro e tal, mas é só isso mesmo para que se volte a ter o mercado? Porque uma cidade sem um mercado público, né, ali as características da cidade vão estar ali. Sim. Como foi criado e tal. O mercado, ele é bonitinho, ele está bem localizado na cidade, ainda dá, se não me engano, ele das costas dele dá para o rio, né? Uhum. Então, assim, o que está faltando para que a coisa caminhe ali? Tu é muito feliz quando tu fala que as características da cidade estão ali. E quando nós... Isso, não vou me recordar mais de data, enfim, mas quando aqueles contratos que ali existiam foram cancelados, é justamente porque as atividades que ali eram promovidas não representam a identidade de uma cidade. Eu vou sublimar a camiseta, pelo amor de Deus. Tem nada a ver com o mercado. Pelo amor de Deus, é igual o mercado público de Florianópolis, eu nem sei se tem ainda, mas tinha um Bob's lá dentro. Há um tempo atrás tinha um Bob's no mercado público de Florianópolis. Isso tu vai em qualquer esquina e tu encontra. Então, nós negamos todas as renovações de contrato, uma porque nós entendemos que o mercado público é um espaço de sociabilidade, de troca, de intercâmbio entre o urbano e o rural. A gente tem farinha de engenho, nós temos engenhos de farinha tradicionais em funcionamento no município. Isso chega no centro da cidade? Não sei. Então ali é um espaço adequado para isso, sabe? Nós temos agricultura familiar forte, nós temos grupos de orgânicos, né? Então, nós entendemos que essa é a cara que precisa ser dada para o mercado. Nós tivemos problemas também de infraestrutura, e isso, apesar de nós termos algumas pessoas na cidade que botam fotinha que estava assim, não estava assim não, porque eu tenho foto também. Tenho foto de como nós pegamos e não estava nada bonito, não estava nada legal. Os problemas hidrossanitários que tinha que chamar caminhão para desentupir semanalmente, pelo amor de Deus. Quando nós fomos lá, eu não sei de que forma foi construído aquilo, eu não sou da área, não sou engenheiro nem nada parecido, mas as caixas de gordura e afins foram praticamente postas no mesmo nível do rio. Vem maré, sobe o rio e não tem vazão. Não tem vazão. Então, parabéns para quem construiu aquilo ali, né? Então, a gente tem essas situações, esses problemas que precisaram ser resolvidos. Muitos deles já foram resolvidos. Nós precisamos fazer algumas alterações que nós ainda estamos trabalhando em cima, porque eu vejo que da maneira que foi construído, tu conhece o nosso mercado público? Só de fachada. Pois é. Internamente, os boxes são menores do que um banheiro. E pelo que eu vi, estão todos montados, até com as placas dos antigos... Então, lá já saiu tudo, né? Lá tudo dentro, assim, com muito custo, agora liberou. Liberou tudo. Mas o que tu coloca dentro de um box que é menor que um banheiro? Se eu não me engano, tem 3 metros quadrados, alguma coisa do tipo. Eu nem sei se dá tanto, tá? O que tu faz ali dentro? Então, acho que na hora do projeto, não sei se era para abraçar mais gente, enfim, qual era a ideia, diversificar a oferta, não sei qual foi o propósito, qual foi a ideia que se utilizou naquele momento para aquilo ali, mas não é eficiente. Não é e lá no projeto inicial, uma peixaria, aonde?
Aonde não pensaram nos problemas que se teria com vigilância sanitária? Não tem tanque, câmara frigorífica e afins. Não tem condições. Não é impossível tu colocar uma peixaria ali dentro. A menos que, né, dê uma gourmetizada. Não sei se existe a possibilidade, mas talvez para aquele momento, quando pensaram nisso. Então a gente lida com essas situações, sabe? O que a administração pública é complicado. Mas estão pensando. Nós temos projeto. Aqueles projetos que estão guardadinho. Não, inclusive esse já sai nos próximos dias. Nós tivemos, eu posso falar besteira, mas acredito que na semana passada já teve vencedor do bar, inclusive, da parte de trás do deck, que, não sei se eu posso falar, tudo bem que é um dado público, né? Mas, enfim, é um dos grandes nomes de Florianópolis e região. Né? Eu acredito que isso vai trazer um movimento muito bacana para a cidade. É um tipo de oferta que há muito tempo o Biguaçu precisava. Não fugindo daquilo que você falou, que quando você falou, eu também tinha visto que os boxes que estavam lá dentro eram boxes como se fosse um shopping, e mercado público não é shopping. Né? Na verdade, então tem que trazer a característica da cidade ali para dentro, trazer coisas que realmente a cidade já cultivou ou cultiva de anos atrás, entendeu? De tempos atrás. E no caso desse bar aí, não foge das características de um mercado público. Ele vem ainda nessa pegada de boteco, de comidinha rápida, enfim. Eu acredito que vai trazer um movimento muito legal, porque o que a gente não queria era transformar o nosso mercado público numa casa de shows. Sim. Porque o que acontecia antes era para que tu pudesses acessar, a partir do momento que tu acessava o deck, tu já tinha que estar pagando. Isso não existe. O deck é público. Sim. Foi construído pela prefeitura. Não existe a cobrança de um espaço público. E era o que acontecia. Para tu adentrares aquele espaço ali, tu já tinha que pagar na entrada, né? A mesma coisa, tu andar no meio do mercado público, não é em Florianópolis, já sai pagando. Já sai pagando. E aí, como tu bem mencionou, o nosso mercado ele tá ali grudado com o Rio Biguaçu, que tem toda essa simbologia, toda essa representação, né? Inclusive em termos econômicos, né? Por muito tempo o Rio Biguaçu ele serviu historicamente isso, né? Para liberar, né? Toda a nossa produção, para escoar a nossa produção, para fazer com que ela chegasse aqui na região central, né? Então tem todo esse contato com um rio que leva o nome da cidade, que abraça a cidade, né? Então ali é um dos poucos espaços de contemplação do Rio Biguaçu que nós temos no município, né? Hoje o único, salvo engano, né? Público, vamos assim pensar. Mas muito em breve nós teremos um outro bem aqui grudadinho no centro também. Acho que nessa rua, inclusive. Acho que no final dessa rua. Ali vai ter todo um espaço de contemplação. O projeto já está feito, já teve a liberação de recurso. Então vai ter um deck, todo um espaço preparado assim para que tenha esse contato das pessoas da cidade com o Rio Biguaçu também. Secretário, em relação ao lazer, hoje, aqui no centro da cidade, a gente tem uma praça muito legal, que eu falei. A gente passa ali durante a semana, já tem sempre gente no parquinho, final de semana. Existe algum projeto para outros lugares aqui em Biguaçu tem uma praça mesmo formato daquela, ou já existe, porque também não tenho conhecimento aqui tanto da área aqui, para saber se já existe em outros lugares naquele formato, porque eu vejo que da forma, ela não é uma praça grande, mas é uma praça que tu tem um acesso tranquilamente a qualquer área, tu se sente bem, tem bastante espaço. Essa questão de segurança, principalmente para tu deixar teu filho ali, né? Não é isso, no cercado ali. Então, desde 2022, nós começamos a substituir todos os parques da cidade, né? Por muito tempo ficou naquele parquinho de madeira. Ele dá muita manutenção. E aí a gente está falando desse material agora que, como se fosse uma madeira plástica, né? A durabilidade é muito maior, né? A manutenção é muito menor. Então, dezenas já foram implantados no município, porque muito se falava, Biguaçu tem 28 áreas de lazer. Não, Biguaçu tem mais de 40 áreas de lazer. E aí eu volto a dizer, a gente não consegue abraçar todas. Recentemente, inclusive na secretaria, eu assumi em abril, né? Nós começamos a inventariar todas essas praças. Agora a gente tem documentado e detalhado qual é a situação de cada uma delas.
se elas têm quadras, se elas têm parque, qual é o modelo do parque, ela tem lixeira, quantas são, tem banco, quantos são. A gente começou a fazer um inventário mesmo de todas as praças, que era um material que nós não tínhamos para trabalhar. A gente não reconhecia qual era a nossa realidade. Então é isso que eu te digo, assim, às vezes tudo é mais moroso porque a gente não tem a informação, a gente precisa criar a informação, esses dados. E acredito que quando a gente fala de gestão, não tem como apartar a gestão dos dados e das informações. Tu precisa deles para trabalhar, né? Para projetar. Então, é uma coisa que a gente começou a fazer, né? A substituição desses parques, todos eles com a cerquinha de madeira bonitinha, que é o nosso pessoal, inclusive, um abraço para todo o pessoal da Secretaria, da CCTU, que dá a vida para fazer, sabe? A gente poderia gastar muito mais contratando empresas para fazer, mas não, a gente tem mão de obra que executa todo esse tipo de trabalho dentro da secretaria. O nosso espaço de manutenção lá na Univale Campus A, antigo Univale, está preparado para isso. A madeira chega, ela é preparada lá, todas as cerquinhas são feitas, pintadas e vão para essas praças para deixar todo esse ambiente mais harmônico. Além da substituição dos parques, que já aconteceu e que está acontecendo, recentemente nós tivemos a finalização lá em Tijuquinhos, de Dona Lili. Agora eu já tenho equipe no Morro do Ivo fazendo uma nova área de lazer. A gente vai chegar a outras localidades do município, da mesma forma que nós tivemos a implantação, né, das quadras de beach tênis e dos esportes de areia, né? Já foram entregues algumas e, se Deus quiser, nós entregaremos outras também. Biguaçu não tinha nenhuma, hoje a gente já tem algumas aí implantadas. Existe algum projeto para adoção de praça? Já pensaram nisso? Engraçado isso também. eu sempre vou voltar nisso, porque recentemente a gente lidou com uma situação dessa. E quando eu estava em Florianópolis, né, na empresa que eu trabalhava, nós tínhamos uma praça adotada. E aquele contrato era sempre renovado e vinha através do Floripa Amanhã e tinha uma série de regras. É porque eu percebo que tem aqueles que estão única e exclusivamente interessados em termos publicitários. Sim. Eles querem escancarar a marca deles, mas a contrapartida é deste tamanho. E eu vejo que isso não é interessante. Mas tem aqueles que de fato se comprometem, né, com o cuidado, com o zelo por aquele espaço e que abraçam a cidade mesmo, aquele espaço, e entendem que é importante. Beleza, eu vou me promover em cima disso, mas eu também posso dar essa contrapartida, né? E aí, nós lidamos com uma situação dessa recentemente e a minha resposta foi até um pouco dura nesse sentido, porque primeiro que eu comecei a puxar toda a legislação e eu disse, a regulamentação foi feita no escuro, né? Isso à época que foi feito. E ainda eu propus, através do memorando, que a gente possa juntar as outras secretarias, né? Como planejamento, como a FAMAB, enfim, e me dispus a fazer parte desse grupo para desenvolver um material, né, um regramento aos moldes do que existe em Florianópolis, que, se eu não me engano, chama Rede de Espaços Públicos. É alguma coisa nesse sentido, e quem gera é o Floripa Amanhã, né? Então, existe a possibilidade hoje no município, né? Mas o que eu posso te falar? Eu não sou muito fã da maneira que foi proposto aquilo naquele momento, né? Se eu não me engano, a última regulamentação é 2019. Então a gente precisa mexer nisso. Hoje a Praça Central, ela foi adotada pelo Queires, né? E aí ali a gente reconhece de fato que há um cuidado, há um zelo. Sim. E um compromisso mesmo da Lojas Queires com aquele espaço, né? Não é à toa que diariamente tem uma pessoa cedida por eles para fazer a limpeza da praça. Então, são olhares e olhares, né? A questão, mudando um pouquinho agora para o turismo, já que a pasta é grande, né? Falar um pouquinho de cada uma. A questão do turismo. Existem muitos lugares aqui, porque Biguaçu é grande, que as pessoas não conhecem ainda. Não sabe, puxa, é um ponto excelente para se divulgar, e não se divulga porque não tem meios ou não tem como. Porque, na realidade, o que mais se conhece hoje é ali que tem até aqui na praça tem um símbolo dela aqui, que seria aquela nascente que tem aqui em São Miguel, ali do lado do museu. A Cachoeira de São Miguel? É, do lado ali, né? É bem do lado do museu, tem aquela, como é que se chama aquele... O aqueduto. Aqueduto. O aqueduto.
que, vamos dizer assim, é uma foto de Biguaçu. Quando se vê aquilo, sabe que está em Biguaçu. Na verdade, a gente tem vários espaços, né, Samuel? Quando a gente começou, eu tô te falando quanto pessoa da área, assim. A minha área é o turismo, né? A minha área de formação é o turismo. Lá no início me dava até uma tristeza, porque eu pensava assim, meu Deus, e aí? Porque tu não herda nada. A gente não tinha inventário de oferta. A gente precisou desenvolver tudo do zero, sabe? Tu não reconhecer qual é a minha oferta, quais são os meus equipamentos turísticos, quais são os estabelecimentos que estão aptos a atender, a receber em Biguaçu, né? A gente reconhece que nós temos, por exemplo, uma fragilidade em termos de rede hoteleira, né? A hotelaria, ela não absorve. A gente não tem, na verdade, assim, um hotel executivo ou algo do tipo. Nós temos hospedarias que estão sendo implantadas no município num padrão, inclusive, altíssimo. Eu posso dizer que muito em breve a gente vai ter isso sendo externado, aí, um padrão de hospedagem altíssimo no município. Mas a gente lida com situações, por exemplo, a Maniacs. Eu já me dei, não vou dizer o trabalho, porque, né, faz parte do meu trabalho, mas quando a Maniacs recebe os torneios de beach tênis e afins, a gente percebeu que ocupação de hotéis como Golden, como Cambirela, que são os mais próximos, vão a quase 100% de ocupação. Por quê? Porque Biguaçu não tem condições de acomodar essas pessoas, né? Que vêm de todos os estados do Brasil e às vezes até de fora. Então a gente tem essa fragilidade, né? Mas eu sempre reconheço que nós estamos engatinhando. A gente está caminhando um passo de cada vez e nós temos coisinhas guardadas também que virão depois. Como? Posso falar? Vai ser entregue mesmo, mas já está pronto. O Plano Municipal de Turismo, que é o documento norteador e que eu sou muito grato ao prefeito Salmir, porque eu sempre digo isso. Não é o voto pelo voto. É o fazer porque é importante fazer. É projetar a cidade para o futuro, porque um plano municipal de turismo não dá voto. Essa é bem a verdade. Não é visto pelas pessoas, mas futuramente a utilização dele, a aplicação dele, pode trazer outros feitos para a cidade, né? Porque eu vejo potencial em Biguaçu, em termos de desenvolvimento da atividade turística. Então nós projetamos, se eu não me engano, para 20 anos no plano, a cidade para 20 anos. Posso estar falando besteira, mas não me lembro se são 15 ou 20 anos. Então houve essa projeção através do plano por uma equipe capacitada, né, junto dos empresários do município, de pessoas envolvidas com o segmento que participaram dessa construção, né. Junto disso também nós teremos uma outra entrega, que é um movimento que já acontece no município, mas que era feito a Bangu, sabe? Novamente, sabe o Frankenstein? Enfia todo mundo dentro de um ônibus e diz que é um passeio de escola. Não passeio de escola. A gente está falando de turismo pedagógico. Nós fizemos o catálogo do turismo pedagógico de Biguaçu. A partir do momento do lançamento, todos os professores da rede e até mesmo instituições de ensino de fora de Biguaçu que já vêm, tá? Que já nos visitam. Nós temos espaços preparados para isso na cidade, para turismo pedagógico. Eles vão trabalhar da seguinte forma. Primeiro que nós faremos uma formação. Segundo que eles pegam o catálogo e ali eles têm todas as competências da BNCC. Então ele diz, eu estou trabalhando a competência X, a competência Y. Aí ele vai para o mapa e ele vê em Biguaçu quais locais ele pode fazer essa visita, em que aí ele vai poder trabalhar, desenvolver aquela competência que ele está trabalhando em sala de aula. Então, a gente formatou todo esse trabalho de turismo pedagógico porque nós entendemos que o estudante ele pode ser um agente difusor do município, porque essa é a grande verdade. As pessoas não conhecem muitas das regiões do município. Eu digo que a BR-101 ela é um facilitador em alguns aspectos, mas para outros ela é bem cruel. Não é à toa que as pessoas acham que Biguaçu é da BR para cá, quando na verdade nós temos um interior gigantesco, né, que é pouquíssimo explorado. E as pessoas que passam na BR muitas das vezes nem sabem que estão passando em Biguaçu.
Porque normalmente é muito bonito, né? Tu colocar o portal, né? Bem-vindo a Biguaçu, enfim. A gente mal e mal tem uma placa em cima da BR, porque a gente tem essa dificuldade, novamente, Justamente. de se comunicar. A gente não pode colocar um portal desse bonito no meio da BR. Não dá. Então, tem esses fatores, né, que dificultam um pouquinho. Mas a gente vem preparando a cidade mesmo para o desenvolvimento da atividade turística. Esse do turismo pedagógico é muito legal, porque a criança conhece, ela leva para casa, o pai fica curioso com aquilo ali, leva para o trabalho, e assim a gente vai fazendo essa cadeia girar, né? Porque um leva a informação para o outro e a gente vai alimentando isso. E nós temos projetos como esse, muito eficiente dentro de Santa Catarina, inclusive. Joinville tem o Viva Ciranda. Nós conhecemos o projeto, nós fomos até lá ver como eles fizeram. Quem desenvolveu lá foi a mesma pessoa que desenvolveu em Biguaçu. Então, Joinville também não se via como uma cidade para o turismo, a não ser o de negócios, né? A circulação de executivos e afins. Então, eles desenvolveram o turismo rural também, e a mola propulsora disso foi o turismo pedagógico, foi o Viva Ciranda. Então, a gente entende que isso pode ser importante para Biguaçu também. Então, a gente está com esse catálogo ali guardadinho para ser startado também pós-eleição. Fora diversas outras ações que a gente vem trabalhando nesse sentido, mas é aquilo que eu te falei, a gente sempre volta para o preparar desde a base, sabe? A gente tinha uma dificuldade, por exemplo, com o Cadastur, né? Desde que o Conselho, por exemplo, existe dentro do Ministério do Turismo a regionalização do turismo brasileiro, né? A gente chama de mapa do turismo. E aí, desde que passou a ter a exigência do Conselho, o Biguaçu ficou de fora. Ou seja, não vamos fazer mais esforço nenhum, porque, né? E aí nós incluímos em 2022, no início de 2022, se eu não me engano, Biguaçu no mapa do turismo brasileiro. Porque isso é um dado importante para o Ministério saber. Através dele se tem a categorização dessas cidades, né? Elas são categorizadas, se eu não me engano, de A, E ou D. Não me lembro agora, mas é isso. E aí sai a categorização e é em cima disso que o Ministério trabalha, inclusive sobre o repasse de recursos, né? Ou a elaboração de capacitações, enfim. Tudo isso é projetado em cima desses dados. Então, nós incluímos Biguaçu naquela oportunidade no mapa. Hoje nós estamos fora por conta de uma reformulação que será feita no Conselho. A gente já reuniu o Conselho antigo, fez as adequações e essa alteração a gente vai encaminhar para a Câmara para que a gente entre novamente com tudo redondinho, porque às vezes eu acho mais importante que dê um passo atrás mesmo, recue e reorganize a casa aquilo que não funcionou, do que fazer de qualquer jeito. Então a gente teve esse avanço também, e junto disso nós tínhamos uma dificuldade à época, que era o Cadastur, que era o cadastro desses estabelecimentos, né? Que nunca existiu movimento nenhum no município nesse sentido. Sim. E aí nós começamos a visitar esses estabelecimentos e mostrar para eles a importância disso, a importância da vinculação, a importância de estar naquele dado do Ministério para a cidade e também para ele, né? Porque através daquilo ali, por exemplo, durante a pandemia, as pessoas os empresários, na verdade, que queriam acessar linhas de crédito relacionadas ao fundo do turismo ou coisa parecida, obrigatoriamente deveriam estar no Cadastur. Pessoas que estavam fora, empresários que estavam fora, não conseguiriam. Então, é todo um trabalho que a gente precisa ir fazendo, mas que a gente engatinha ainda no município essa realidade. Para a gente finalizar, como é que está funcionando no município a lei de incentivo à cultura? Às vezes pode acontecer de pessoas que trabalham com isso, né? Música, teatro, tem projetos, não sabem onde é que é o caminho. Biguaçu existe isso, será que tem? Como é que está funcionando? Então, lei de incentivo, se tu te referes como a que acontece em Florianópolis, que inclusive é um case, é impecável a maneira que é conduzido ali, nós não temos. Porque daí volta naquilo que eu te falei. Nós não tínhamos sequer o Sistema Municipal de Cultura, que foi aprovado pouco antes do recesso da Câmara de Vereadores, né? Então, nós fizemos o sistema. Agora a gente está preparando toda a minuta para o fórum, porque no fórum a gente faz a convocação
E aí acontece a eleição dos pares que serão representados dentro desse conselho. Mas o sistema, ele está estruturado, inclusive, para uma possível criação de uma lei de incentivo. Tanto que, ontem, se eu não me engano, nós recebemos aí a confirmação de que o Fundo Municipal de Cultura, o CNPJ, foi criado. Então agora a gente já tem o Fundo Municipal de Cultura, né? E aí a gente vai prever, inclusive, na LDO que passa a ser construída nesse momento, possíveis recursos para o fundo que, possivelmente, isso a depender da condução que será dada pelo Conselho, pode vir a sugerir, por exemplo, a criação de um edital próprio, né? Isso não quer dizer que nós estejamos de costas para as políticas nacionais, né? Nós tivemos aí com a Lei Paulo Gustavo, onde nós fizemos as escutas públicas, né? Nós elaboramos um edital com base nas informações que nós coletamos e nos interesses manifestados pelos nossos agentes culturais. Então, nós tivemos um primeiro edital, sobrou recurso, nós fizemos o remanejamento e eu acredito, pelos retornos que nós tivemos, que Biguaçu não vai devolver um único real. Acredito que todo o recurso que veio para Biguaçu ficará nas mãos de agentes culturais do município de Biguaçu. E aí nós temos a PENAB em execução agora, né? Todas essas duas, na lateral direita do site, tem o botão. Para dar bastante transparência, nós temos ali a linha do tempo da PENAB e da LPG em Biguaçu. E a PENAB nós fizemos já escuta pública também, já encaminhamos até para cumprimento de prazo o PAR, que é o Plano Anual de Aplicação de Recursos para o Ministério. E aí, nos próximos dias, não vou dizer próximos dias, porque a gente está bem receoso com essa questão da publicidade no período eleitoral, por mais que eu acredito que esse não seja o maior dos problemas, porque nós temos que difundir algo nesse sentido, né? Esse tipo de projeto de ação a gente tem que dar publicidade mesmo, mas, enfim, existe a preocupação porque para tumultuar sempre tem alguém, né? Então, a gente vai fazer da forma mais cuidadosa possível, até para que as pessoas tenham conhecimento, porque a gente sabe que, querendo ou não, limita, né? Ninguém tem o hábito de entrar no diário oficial para saber o que está acontecendo no município, né? Então, comunicar isso é complicado nesse período. Mas deve sair nos próximos meses, talvez, ou no máximo pós-eleição, até porque a gente precisa executar o recurso até 31 de dezembro deste ano, né? Então, a gente tem essas duas acontecendo, novas escutas vão acontecer. Na LPG, a gente já trabalhou com a capacitação dos nossos agentes culturais. Nós tivemos uma palestra, né, sobre a elaboração de projetos, né, para captação de recurso dentro desses editais, e a gente deve estar fazendo, inclusive na última escuta que nós fizemos, nós já orientamos, né, os nossos agentes sobre a questão de acessibilidade cultural, sobre a preparação, a elaboração de projetos, né, onde encontrar cursos nessas áreas e de que forma a gente poderia estar auxiliando eles também, né? E de momento fica um recado, inclusive, também na lateral direita do site da prefeitura, nós temos um botão que é um cadastro de agentes culturais. É uma série de perguntas, porque, novamente, nós não tínhamos essa informação, nós não sabíamos quem eram os agentes culturais do município. Então, nós elaboramos esse formulário para saber, né, quem são, quantos são, em que área atuam, né, qual é o segmento e de que forma a gente pode estar projetando as nossas ações, o nosso trabalho de forma a atender, né, esses agentes. Então, na lateral direita do site tem o botão Cadastro de Agentes Culturais. Ali a gente recebe todas essas informações. Joia. Queria agradecer a tua presença aqui com a gente nessa tarde. É a tarde agora, mas vai passar não sei que horário, mas vai estar à disposição. Para nós foi um prazer poder debater aqui, né, esclarecer algumas coisas, entender como é que funciona, né, a questão da cultura, do turismo, do lazer, do esporte aqui na nossa cidade de Biguaçu. Creio que ficou bem esclarecido, né, deu para entender bastante como é que a coisa tem caminhado. A gente quer que você seja próspero nessa tua caminhada, né, que tudo aquilo que você colocou e da forma como você colocou, as coisas possam realmente estar acontecendo, que a gente viu que
bastante projetos, bastante coisas acontecendo, né? E acho que o caminho é por aí mesmo. Te agradecer, Luiz, por ter vindo aqui, nosso secretário aqui do município. Espero poder contar contigo em outros momentos, que a gente tiver alguma coisa para debater. E só para mim finalizar contigo, assim, qual é o teu objetivo como pessoa daqui para frente? É continuar numa secretaria ou lançar voos mais altos dentro desse mundo? Então, eu tenho falado sempre isso, né? Nunca diga nunca. Quando mais jovem, eu fui bastante militante e eu sempre tive o desejo de ingressar na política. E aconteceram algumas coisas, alguns movimentos que eu acabei me afastando, né? Mas até os meus 16, 17, 18 anos eu tinha uma relação muito grande, por exemplo, com o segmento jovem de partido a nível de estado. Ia a Brasília para convenção de juventude, aquela coisa bem de militante mesmo, enfim. E eu acabei me afastando e eu te confesso que, de momento, eu não tenho esse desejo. Eu falo para todo mundo, e aqui eu vou falar como eu falo para os meus amigos, para as pessoas mais próximas a mim. Hoje, o que me segura dentro da administração pública é que eu sou muito emocionado. Sou bastante emocionado. Eu sinto prazer naquilo ali de fazer. Quando a gente prepara eventos, principalmente esses de cunho mais familiar, eventos como Páscoa, como Natal, não digo nem a Big Fest, que envolve públicos diversos e, na maioria das vezes, pessoas até de fora da cidade. Mas esses eventos mais fechados à cidade, mais familiares, me emociona muito essa coisa do brilho nos olhos. De tu ver criança, adulto, idoso, famílias inteiras engajadas naquilo ali que é fruto do teu trabalho, sabe? A gente sabe dentro da secretaria que, apesar do quadro extremamente pequeno, a gente fez entregas muito bonitas, muito especiais nesse sentido, sabe? É por isso que eu falo de boca cheia que hoje o nosso Natal é muito mais bonito que o de São José. Então, é muito especial ver a praça enfeitada. A gente sabe que às vezes, assim, ó, passa num domingo, a praça parece estar morta, né? Parece que não tem ninguém ali. E quando a gente proporciona esse tipo de evento, reacende uma coisa que é muito especial. As pessoas até riem de mim porque às vezes eu tô num compromisso, fui num jantar, fui numa festa, enfim, e eu tô voltando para casa, 1, 2 horas da manhã, eu mudo o meu trajeto, eu passo na praça para ver como que tá o movimento. E é muito bacana, é muito bonito, assim, tu passar 1 hora da manhã, a praça cheia e criança pendurada. Às vezes eu me estresso, porque eu sou muito cuidadoso. Aí quando eu vejo elas penduradas naquelas decorações, eu digo, pelo amor de Deus, se tu soubesse o trabalho que deu. Daí. Mas, enfim, mas é muito bonito, é muito especial esse envolvimento, assim. Então, isso nossa, me motiva, sabe, a continuar, a querer fazer parte, porque eu sei o que nós tínhamos, o que nós entregamos e aonde a gente pode chegar. Então, isso é motivador para mim. Mas a grande certeza que eu tenho é que para a minha vida, eu não quero isso. Para esse momento, ok, eu estou contribuindo, eu sei que eu posso contribuir mais, mas eu não vejo que eu tenha tanta vocação para manter assim por tantos anos, igual tem pessoas que se tornam profissionais, né, praticamente, profissionais políticos. Eu não vejo que eu tenha vocação para isso. Mas enquanto eu puder, enquanto eu sentir no coração mesmo que eu posso fazer pela cidade, eu vou continuar fazendo. Eu faço com o maior prazer, e quem tá próximo de mim sabe da minha relação com o meu trabalho. Não tem tempo ruim. Na Páscoa, a minha casa vira a fábrica do coelhinho. Eu tenho vídeos, fotos, enfim, e afins que comprovam isso. É minha mãe que junta meia dúzia de vizinha e elas costurando, dedo furado, costurando cenoura, fazendo coelhinho, enfim. E eu monto o protótipo, eu saio para trabalhar, quando eu volto elas já costuraram um monte e a gente vai madrugada dentro fazendo isso. É muito especial e é recompensador, assim, tu ver tudo pronto. Mas dá um pouquinho de trabalho que às vezes não vale a nossa saúde mental. Imagino. Então, secretário, agradecer pela presença.
precisar da gente, pode contar com a gente também. Estamos aqui na cidade para ajudar no que for preciso. E agradecemos pela tua presença aqui com a gente. Imagina, eu agradeço o espaço, espero ter sido bastante esclarecedor dentro das perguntas, dentro da nossa conversa. E se não fui, me chamem novamente, que eu estou aí para explicar o que for necessário, a gente trazer. Que bom que nós temos agora no município mais um veículo, né, para se comunicar, né, para chegar até as pessoas, porque como nós bem falávamos, a gente entende que isso ainda é dificultoso, né? Essa comunicação às vezes não é tão assertiva, a gente não chega a todos os públicos, então que bom que nós temos mais esse mecanismo de comunicação dentro do município, que seja bastante assertivo, que vocês tenham muito sucesso. Obrigado. E por parte da CCTU e da administração municipal, estaremos sempre à disposição. Obrigado pelo espaço. Obrigado, agradeço a presença. Bem, pessoal, tivemos aqui então com o secretário aqui do município de Biguaçu. Agradecemos aí por todos que estão assistindo aí e até o próximo vídeo aqui com mais um programa da QICast. Um abraço.